Mais de 750 mil pessoas encontram-se presas no Brasil. Esta superpopulação tem problemas de toda sorte, como a falta de condições básicas nos presídios e a quase impossibilidade de recuperação social. Por outro lado, a sociedade cobra o cumprimento da pena para que não cresça a sensação de impunibilidade. Na tentativa de minorar estas questões, o Conselho Nacional de Justiça, o Colégio Nacional de Defensores Públicos e a Associação Nacional dos Defensores Públicos se uniram no esforço comum para reduzir a superpopulação prisional e garantir os direitos básicos dos presos. Agora a gente conversa com Carlos Gustavo Viana Direito, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, que trabalha no monitoramento e na fiscalização do sistema carcerário, para saber como será a ação conjunta destes órgãos. Carlos, vamos começar exatamente por aí. O que é que se está planejando essa ação comum entre esses órgãos públicos para criar essas ações que, de certa forma, minorize todo este problema? Como o senhor falou, nós temos um problema de superpopulação carcerária. No último censo que nós fizemos, através do Banco Nacional de Medidas Prisionais, nós chegamos à conclusão que nós temos mais ou menos em torno de 700 a 720 mil presos, sendo que desses 720 mil presos, 40% seriam os presos provisórios, em regime ainda de prisão preventiva, e o resto preso definitivo, já com a decisão, sentença transitada e julgado. Ou seja, nós temos, em média, 300 mil, 350 mil vagas. O que nós temos é um sistema, dois sistemas dentro de um sistema só. Então, em razão disso, o CNJ, ao longo da sua história, desde a sua criação, o CNJ ele vem trabalhando para reduzir essa questão da população carcerária e melhorar o sistema carcerário como um todo. Um grande projeto que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes, na época que ele era o então presidente supremo, foi a questão dos mutirões carcerários. Ou seja, o que significaria isso? Os juízes fariam verdadeiros mutirões com vários juízes em estados onde haveria processos atrasados de execução penal, para que fosse analisado os benefícios dos presos, para que eles pudessem ter o trâmite do processo num tempo regulamentar, num tempo razoável, inclusive com a progressão do seu regime, porque o nosso sistema constitucional é um sistema que determina que o preso tem que ter uma progressão de regime. Esse mutirão carcerário, que foi um sucesso, ele foi mantido pelos ministros subsequentes. O ministro Lewandowski, então presidente na época, ele acrescentou a questão das audiências de custódia. A ministra Carmen Lúcia acrescentou, então, o Banco Nacional das Medidas de Prisão. O ministro Toffoli ele vem com um projeto, mantendo esses projetos anteriores, vem com outro projeto também para agregar esses demais projetos, que é a execução penal eletrônica unificada, ou seja, todos os entes federativos vão ter o mesmo sistema eletrônico de processo. Isso facilitará o controle de eventuais atrasos na execução penal de um determinado detento, um determinado preso, o que permitirá muitas vezes até um mutirão eletrônico, sem que haja o deslocamento de um juiz de um estado para ajudar no outro estado. Mas respondendo à pergunta do senhor, a Defensoria Pública ela é fundamental nesse trabalho conosco, porque ela vai nos ajudar nesses mutirões em loco e vai trazer para o CNJ, quer dizer, as questões que estão sendo discutidas nos seus estados locais. Quer dizer, o CNJ é a nível nacional, então nós precisamos de informações locais para saber onde há um problema de progressão de regime, onde há um problema, eventualmente, uma denúncia de tortura, eventualmente uma denúncia de maus-tratos ou de um sistema, um problema de superlotação ou até mesmo presos que ficam presos em delegacia, o que a gente tenta eliminar como um todo. Agora, há também um problema, a própria Defensoria Pública ela tem uma deficiência de material humano, digamos assim, há sempre uma demanda maior do que o que eles podem atender. Como é que eles estão, de certa forma, conciliando essa questão? O que me toca em relação à Defensoria Pública, existe um projeto chamado Defensoria Sem Fronteiras, em que um grupo, um pool de defensores selecionados em vários estados, eles vão, num estado determinado, ajudar
aquela localidade, às vezes um município que está com déficit de defensores. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu tenho ciência que há esse sistema da Defensoria Sem Fronteiras, né? Agora, a eletronização dos processos judiciais vai ser um facilitador, porque a gente pode colocar dentro do sistema eletrônico medidas em que alerte um eventual atraso no processo, um eventual atraso na concessão do benefício. Quer dizer, o preso ele tem direito à sua progressão e à concessão do seu benefício. O atraso disso gera inquietação dentro do próprio sistema carcerário. Então, quanto mais célere for o processo, melhor vai ser o nosso sistema carcerário. E essa questão que sempre se toca em todas as vezes que se fala no sistema carcerário é da falta de estrutura dos presídios, né? Quer dizer, naturalmente que é uma coisa de bem maior que no tocante ao governo federal, mas de qualquer forma a Procuradoria e a Defensoria Pública elas têm uma atuação sobre isso? Sim, o Ministério Público tem ações específicas em alguns estados, cobrando a construção, eventual construção ou reforma de presídios. A nossa proposta é uma proposta, evidentemente, de melhoria do sistema, mas é também uma ideia de desencarceramento, ou seja, manter preso quem tem que ficar preso e soltar quem tem que soltar. Isso significa controle da porta de entrada, através das audiências de custódia, onde a gente faz aí um filtro daquelas pessoas que evidentemente tem que se manter preso, e o controle da porta de saída, que é justamente o nosso processamento eletrônico e a recepção dos egressos. Porque não adianta manter uma pessoa presa durante 7, 10, 12 anos e assim que ela sair não dá meios dela poder subsistir, dela ter acesso a um trabalho, à educação. Então, pensar isso, como receber esses egressos dos sistemas para que eles não voltem a delinquir. Também é um caminho que nós estamos tomando num dos eixos de trabalho dentro do DMF na gestão do ministro Toffoli. A recuperação desses presos dentro do próprio sistema, ela é possível? Como é que está se atuando sobre isso? Não, eu acredito que é possível, até o motivo de estar trabalhando nisso é porque acredito na possibilidade, mas nós temos que melhorar. Melhorar é dar acesso aos presos dentro do cumprimento de pena, à educação, ao aprendizado de uma função, a possibilidade que o ministro Toffoli está aventando durante a biometrização desses presos, a partir do meio do ano, ele sair já com um documento, com uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, que muitas vezes o preso não tem, com uma identificação para que ele possa ser reinserido no mercado ou inserido no mercado para aqueles que jamais trabalharam, né? Para que ele tenha uma viabilidade dentro da vida dele, uma outra opção além aquela de delinquir, né? A criação de estruturas que permita essa capacitação profissional do presídio é também uma das metas desse projeto? São os escritórios sociais, em que elaboraria parcerias com empresas privadas, com associações como a Fiesp, a Fierge, para poder absorver esses presos dentro do mercado, dentro da indústria, dentro do comércio, ex-presos, né? No caso, os egressos, esses presos dentro do mercado, onde eles já poderiam começar a trabalhar desde o momento que tivesse a progressão para o regime semiaberto e já pudessem, aí, naquele momento, começar a trabalhar, né? Então, essas parcerias que os escritórios sociais elaborariam perante os estados é extremamente importante, né? Porque o preso, ele não pode ser uma mão de obra para o crime organizado. Na realidade, o que a gente muitas vezes percebe é que, inflando o sistema penitenciário, a gente provoca o caos. E o caos, na realidade, acaba gerando uma mão de obra para o crime organizado, para as facções criminosas, que acabam absorvendo aqueles que não têm como, depois de cumprida a pena, arrumar um emprego, arrumar uma possibilidade para famílias e acabam se vinculando às facções criminosas. Essa ideia de que os presídios também, de certa forma, eles são uma escola do crime, o sistema é uma escola do crime a partir do momento que, como ele não dá estrutura ao preso, ele acaba se envolvendo com as facções tantas que existem no sistema. Como minorar esse problema também, como combater esse problema? Maurício, na realidade,
no momento em que a gente faz uma racionalidade do preso, das vagas dos presos, ou seja, a gente transforma o sistema num sistema racional, em que a gente coloca preso aquele que praticou um crime com violência e permite, eventualmente, que aquele que praticou um crime sem violência, ele não vá encarcerado, ele possa cumprir uma medida alternativa à prisão que está prevista no 319 do Código de Processo Penal, ou mesmo uma prisão domiciliar, ou mesmo o uso do monitoramento eletrônico, evitando que aquele preso entre no presídio e se torne uma mão de obra, se torne um integrante de uma facção criminosa. Quer dizer, evitando o encarceramento, evitando o caos do sistema, nós estamos desidratando as facções criminosas que nasceram dentro do sistema, né, e evoluíram dentro do sistema. Quer dizer, é algo que nasceu de dentro para fora. Daí porque o sistema penitenciário é uma questão de segurança pública também, né? E é uma questão de responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. É dessa forma que eu vejo. Quer dizer, no momento em que se evita o ingresso de pessoas que não necessariamente precisam estar isoladas da sociedade, evita-se o aumento das facções. É dessa forma que eu vejo. E, de certa forma, esse processo de desafogamento dos presídios, digamos assim, ele passa pela revisão da sentença desses condenados. Não necessariamente da revisão, mas assim, são dois momentos de atuação. Na realidade, o momento do ingresso, que a gente pode fazer essa atuação na nossa porta de entrada, que a gente chama do sistema, que é nas audiências de custódia, em que o juiz ele vai ter ali uma capacitação para verificar se é caso de mantê-lo preso, no caso de uma prisão em flagrante, ou não, que é o caso das audiências de custódia, e aí ele vai ter uma sensibilidade, uma capacitação, um conhecimento do sistema para saber para onde ele está mandando aquele preso, para muitas vezes evitar uma prisão desnecessária. E, ao mesmo tempo, trabalhar com o preso dentro do presídio, através de educação, através da possibilidade de ensino de uma função, de um trabalho, e na saída do preso, na porta de saída, que seria justamente o andamento do processo de execução penal e o CEU, que é o Sistema Integrado de Execução Unificado, que o CNJ está implantando em todos os estados da federação, vai ser um grande passo para esse controle na porta de saída. E, no fim, uma vez saindo preso, seja numa progressão de regime para um semiaberto, seja para um regime aberto, seja porque acabou o descumprimento da pena dele, poder a sociedade absorver esse preso. Existem parcerias já com empresas privadas em São Paulo, existem organizações sociais em que fazem determinadas cooperativas com os egressos do sistema ou aqueles que estão dentro do sistema, ensinando um trabalho, uma função, para que ele possa continuar dentro da sociedade, né? Para que ele não seja obrigado a, novamente, sair da sociedade, né? Quando criou o sistema penitenciário, isso o Michel Foucault deixa muito claro no livro dele, Vigiar e Punir, a ideia era que o sistema penitenciário ele era melhor do que uma punição imediata, uma punição corpórea. E se imaginou que no momento em que a pessoa ficaria sozinha, consigo mesma, ela poderia rever seus atos. Só que o que se mostrou é que o ócio acaba sendo prejudicial ao homem. O homem necessita do trabalho para poder viver em sociedade. Então, como disse Foucault, o sistema penitenciário já nasceu precisando de reforma. E eu posso dar como exemplos o próprio sistema norte-americano, que muitas vezes é dado como exemplo, que tem quase 2 milhões de presos, é o maior sistema penitenciário do mundo. Atualmente, o atual presidente dos Estados Unidos está propondo uma reforma para evitar o encarceramento desnecessário. Existe em alguns estados americanos uma regra que, a partir do terceiro crime, seja de que natureza for, a pessoa cumpre prisão perpétua. Ou seja, praticou 2 crimes. No terceiro, mesmo que seja um furto simples, algo simples, já parte para a prisão perpétua. E o presidente norte-americano está propondo a reforma dessa regra, né? Na França também, a mesma coisa, a ministra da Justiça do atual governo apresentou uma proposta de desencarceramento
para evitar o encarceramento. Ou seja, o mundo está revendo essa questão do superencarceramento. E mostrar para a sociedade, isso daí, se me permite dizer, que a prisão por si só não melhora a nossa segurança. Isso que está se mostrando quando eu falo que as facções nasceram dentro da prisão, isso mostra que não basta apenas prender, tem que prender com consciência. Agora, é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente sabe já desde os ensinamentos do Padre Vieira que ele dizia que o ócio é a oficina do crime, seria o ócio mesmo, né? Agora, a sensação de impunidade, que a sociedade tem, por exemplo, é muito comum, diante de um crime, sei lá, o bêbado que atropela alguém e mata, ele vai para uma audiência de custódia e não fica preso. Há uma sensação na sociedade de que ele vai ficar impune, né? Como cuidar disso, porque é uma questão cultural, né? Como é que está sendo vista essa questão também? Para que a sociedade entenda que ele está sendo punido. Na realidade, isso é um pouco uma mudança de mentalidade. Existem outras formas de punição que não seja a prisão, a privação da liberdade. Quer dizer, se a sociedade perceber que muitas vezes, num caso como o exemplo que o senhor me deu, seria melhor para a sociedade esse apenado, ele cumprir uma medida cautelar, ou seja, frequentar um curso sobre alcoolismo, poder falar para as pessoas, se apresentar para grupos de estudantes, de crianças, contando o que aconteceu na vida dele. Existem outras formas de você ser útil à sociedade, né? Rever o que você fez, sem que seja apenas a privativa de liberdade. Muitas vezes a sociedade não quer saber do problema prisional. O problema prisional ele está em todos os jornais, em todas as mídias, de um tempo para cá, mas durante muito tempo não se quis saber o que se acontecia dentro dos presídios. Apenas mandava-se para lá o apenado e se esquecia o que estava acontecendo com o apenado. E a gente tem que garantir uma dignidade para que a pessoa possa cumprir a sua pena também, no caso do cometimento de um crime mais grave e que haja necessidade do encarceramento, nós temos que garantir o mínimo de dignidade. Um colega nosso do CNJ uma vez me contou uma história em que um preso reclamou com ele de ratos e ele disse, e ele olhou e ele esse preso falou para um colega, para o juiz, o problema não é o rato em si, o problema é que o rato está comendo a minha comida. Quer dizer, ele não estava com problema, não era a existência do rato, o problema é que o rato estava disputando com ele o alimento. Né? Então, esse nível isso é uma indignidade humana manter qualquer pessoa nessa situação. Então, o CNJ vem ao longo da sua história trabalhando para rever essa situação da dignidade, do tratamento. Hoje nós tivemos uma reunião com a pastoral carcerária também, que nos trouxe denúncias, nos trouxe situações específicas para que a gente possa agir, juntamente com os tribunais locais, com os juízes de execuções penais, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Eu acho que o discurso, e com o Ministério da Justiça, evidentemente, acho que o discurso ele todo é todo no mesmo sentido. Né? Você recebendo melhor esses presos, tratando melhor esses presos, é natural que a violência diminua, né? Nesse sentido. Há pelo menos não sei se projeto, mas enfim, há uma ideia de que também poderiam ser feitas espécies de parceria público-privada, em que a sociedade, os empresários poderiam reformar esses presídios ou construir novos presídios e, de certa forma, ter uma certa exploração comercial desses presídios, alguma coisa nesse sentido também. Isso é válido? Pode ser feito? Isso, quer dizer, no CNJ a gente não trabalha nessa questão, né? Eu, particularmente, aí é a minha opinião pessoal, eu vejo com um pouco de desconfiança, né, o uso do apenado para geração de lucro para uma empresa privada, né? Quer dizer, como é que essa empresa privada vai saber das necessidades do apenado ou vai usar ele apenas como uma mão de obra barata para disputar no mercado? Então, se for uma cooperativa, uma ideia de um projeto social agregado a essa ideia de empresa, por isso que a gente fala escritório social, me parece que seria bem válido, mas apenas visualizando um lucro ou uma mão de obra barata, aí eu acho que seria a mim me parece que seria um tiro pela culatra, né? Não seria uma coisa positiva. Mas
Por exemplo, nós temos alguns casos de presídios em que você tem um sistema mais liberal dentro do presídio, como em Minas Gerais, nas APACs, e é muito bem, os resultados são excelentes, em que os presos ficam mais soltos, eles têm a possibilidade, não há monitoramento ostensivo, vigilância ostensiva sobre os presos. É claro que são presos de crimes específicos e tem sido, ao que me consta, ao que me parece, as informações que eu tenho do juiz de Minas Gerais, tem sido um trabalho de muito êxito na reinserção desses presos posteriormente dentro da sociedade. Isso aí seriam presos de menor periculosidade, digamos assim? Eventualmente, ou até cumprem uma sentença alta, mas não num crime de violência, um crime que tenha que ser posto à margem da sociedade. Mas como é que esse sistema funciona mesmo, né? Quer dizer, o preso, ele tem uma espécie de prisão que ele sai para trabalhar, como é que funciona? Num sistema de progressão de regime, o preso, em algum momento, ele vai sair para trabalhar. Então, assim, a evasão é muito pequena dos presos que saem para trabalhar e voltam. Tem evasão, mas a evasão é um índice muito pequeno. Então, assim, se desde o cumprimento da prisão no regime fechado, a gente já permite o preso a conviver com essa liberdade, a saber que a liberdade dele que é o bem maior que nós temos, que é a nossa liberdade, ela pode ser reconquistada com dignidade, acredito que isso sempre vai ser bem positivo, que é o caso que acontece nessas APACs. Quer dizer, eles trabalham, acho que internamente, dentro dos presídios, mas com uma possibilidade de uma progressão para o trabalho fora do presídio, né? A possibilidade de expansão, isso para mais estados ou só está acontecendo em Minas, por enquanto? Não, tem possibilidade, sim. Eu acho que é um projeto lá de Minas que eles estão apresentando em outros estados, eu acredito que sim. Sim. Agora, o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, nós estamos abertos para receber propostas, né, e discutir ideias sobre a questão carcerária do sistema, para a melhoria não só do sistema, mas sobretudo para o desencarceramento, né? Então, nós temos alguns eixos de trabalho. O eixo principal que está sendo implantado, e a ideia até o final do ano, que é o sistema eletrônico, eu já falei aqui e repito, porque vai dar uma facilidade, uma agilidade para o sistema, onde o Banco Nacional de Prisão vai estar dentro do sistema geral eletrônico da execução penal. Para um futuro, você ter um processo todo eletrônico, né? Quer dizer, um processo criminal todo eletrônico, o que vai dar mais agilidade. Nós vamos ter, a partir do meio do ano, o início da biometrização dos presos, que é o que eu disse, que é a possibilidade do preso já sair com os documentos necessários para o reingresso dentro da sociedade, o que a gente vai dar dignidade para esses presos, o trabalho nos escritórios sociais, o trabalho na criação de centrais de monitoramento eletrônico, para que a gente possa mudar um pouco a mentalidade encarceradora do juiz, para que o juiz aplique as medidas alternativas à prisão, previstas pelo nosso legislador infraconstitucional, e com a possibilidade da adoção, que o juiz se sinta confortável em deferir o uso do monitoramento eletrônico, sabendo que ele vai ser eficiente, que vai ter um controle, para que sinta à vontade, que tenha segurança com esse sistema, e o desenvolvimento, a capacitação sempre das audiências de custódia, que é um ponto fundamental. Esse trabalho já vem sendo realizado há algum tempo. Mesmo assim, o Brasil ainda tem a terceira maior população carcerária do mundo. A partir desses trabalhos, já começou a minorar essa questão? Nós temos uma população carcerária muito grande, nós temos uma situação que eu acho que se diferencia para as outras grandes populações carcerárias, que é a questão do preso provisório. E isso, no meu modo de sentir, seria a ideia de uma mudança de mentalidade, quer dizer, que é a decretação da prisão preventiva, né? Então, eventualmente, a se aplicar mais as medidas alternativas e menos as prisões preventivas. Se nós temos desse universo de 720 mil presos, nós temos 40% que são presos provisórios. E muitas das vezes, esse preso provisório, ele convive com o preso em definitivo. Então, é um preso que
que não tem uma execução regular, porque ele está preso durante o curso do processo, pode ficar preso indefinidamente se esse processo demorar muito. E muitas vezes, quando ele sai, ele pode ser o porta-voz daquela facção criminosa nas ruas. Então, conscientizar os magistrados criminais, eu sou juiz criminal no Rio de Janeiro, mas conscientizar os magistrados criminais da necessidade de se rever essa ideia de prisão preventiva, na possibilidade de aplicação das medidas cautelares, me parece que é um bom caminho para a melhoria do sistema também como um todo. E também as prisões, a prisão nas delegacias, que também o preso fica, às vezes, indefinidamente também nessas delegacias. Em alguns estados, são poucos estados que ainda têm prisões em delegacias, mas isso é uma deturpação do sistema, né? Que a delegacia não é um lugar apropriado para ficar o preso. Em tese, nenhum estado poderia ter preso em delegacia. Quer dizer, a gente tem algumas reclamações que a gente tem que ver em loco, caso a caso, mas são poucos os estados que têm. Mas é óbvio que a delegacia não é lugar, muitas vezes não tem nem um espaço físico adequado para o preso ficar. É o que eu estava falando para o senhor, quer dizer, a gente poder dar para o preso uma dignidade no cumprimento da pena, para aquele que quer cumprir a pena e depois sair porque cometeu um ato impensado, ou mesmo um ato pensado, mas desnecessário, depois revisto por ele, para que ele possa cumprir com dignidade, para que ele possa receber a visita da família dele durante o cumprimento de pena, para que ele possa ter uma alimentação razoável, para que ele possa ter um sistema de saúde razoável dentro daquele microsistema, porque a gente está tratando de um microsistema que é o sistema penitenciário. E aí eu repito, essa é a forma de desidratar essas facções criminosas, que talvez seja o grande problema criminal no Brasil são as facções criminosas. E, de certa forma, ressocializar essas pessoas. Evidentemente. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui. Está ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Se você quiser ver, rever ou copiar este programa, é só acessar a página do Senado na internet senado.leg.br/TV, ou então acessar o canal da TV no YouTube para fazer algum comentário, sugerir um assunto para nosso programa. Telefone para o 0800 6122 11. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo Cidadania.